BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Food Law é o ramo do direito que regula toda a cadeia de produção, distribuição e comercialização de alimentos, com foco na segurança alimentar, na proteção da saúde do consumidor e na conformidade regulatória das empresas. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Mariana Queiroz Ferreira, sócia proprietária da Queiroz Ferreira Consultoria Jurídica Especializada. Mariana, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Beleza, Mariana. Mariana, conta um pouquinho da sua trajetória e como que você foi parar nesse mercado aí. Bom, vamos lá, é um caminho, acho que natural. As coisas foram acontecendo por um caminho bastante natural. Eu me formei em 2014 pelo Mackenzie, em São Paulo. Já tinha uma predisposição, gostava muito da parte de direito administrativo. Então, já sabia que eu queria trabalhar nessa área. Emendei a especialização na GVLO, em São Paulo, em direito administrativo. Que legal. Então, era bem voltado para infraestrutura, tá? Uhum. Nisso, conheci algumas pessoas e fui trabalhar no mercado de infraestrutura, licitações, contratos, bem na área de direito administrativo. De lá, saí de um escritório, fui para um outro escritório, até que eu recebi uma proposta de trabalhar. Inicialmente, a ideia era trabalhar com direito público, alguém que tivesse, né, esse conhecimento em direito administrativo, mas era um cliente, um escritório que atuava muito com empresas do setor de alimentos e medicamentos. Então, eu já sabia que esse era um dos ramos bastante fortes do escritório e que eu, eventualmente, poderia apoiá-los. Eles falaram, bom, você tem essa expertise com administração pública, isso pode ser bacana. E, com isso, acabei, aos poucos, angariando novos trabalhos, fazendo análises regulatórias, e foi algo que muito natural. Eu venho de uma família de profissionais da medicina, então, assim, a parte de healthcare, a parte de regulatório envolvendo Anvisa e assuntos de medicamentos era algo muito natural para mim, né? E com isso, quando eu vi, eu já estava trabalhando quase que 90% alocada com esses clientes. E foi um tema muito apaixonante, então acho que a expertise em direito administrativo traz um olhar muito bom, porque geralmente quem vem do societário ou de outras áreas tem uma visão muito contratualista, muito do direito privado. E quando a gente está falando de um mercado regulado, quem tem esse olhar com conhecimento de administração pública consegue entender a lógica de como funciona. No final do dia, é um mercado regulado. Isso foi muito positivo. Aí veio a possibilidade de fazer especialização em Michigan, já online, né, no momento de pandemia, em Food Law. E agregou bastante. E hoje eu tenho o meu próprio escritório com essas demandas envolvendo a área de Food Law, que é o nicho, né, até o objeto aqui da nossa conversa, e também assuntos regulatórios em geral. Mas Food Law foi criado como um nicho, né? Hoje em dia, a gente tem até o curso na PUC São Paulo, que eu sou uma das professoras, Que legal. que é voltado para esse nicho da Food Law. Que bacana. E como que foi esse curso que você fez lá de Michigan? É muito interessante, porque, assim, no Brasil, a gente vem cunhando essa nomenclatura, Food Law, mas é algo que em outros países já existe há um tempo, né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, já é uma terminologia. Que, na verdade, o direito é uno, mas com a especialização e com as áreas cada vez mais sofisticadas, você acaba criando nomenclaturas para facilitar o arranjo jurídico das áreas, né?
Então, em Michigan, a gente teve International Food Regulations, a gente Uhum. passa por um panorama geral até do que surge, né? A gente pauta muito pelo mal da vaca louca, lá dos anos 90, Interessante. porque foi talvez um dos pontos, né, que engajou tanto esse tema globalmente. E todos os países já lidam alimentos, né? São essenciais, então é algo natural. Mas com a globalização e com as cadeias, né, cada vez de suprimentos cada vez espalhadas aí pelo mundo, as empresas, né, conectadas, existe uma necessidade de se compreender muito bem como fazer esses arranjos institucionais e estar resguardado. Uhum. Então, a gente passa por, desde segurança sanitária, entender quais são os regulamentos específicos, fraudes alimentares, claims, questão de transgênicos. Então, foi um curso bem abordado com essa visão internacional, o que agrega muito com o que a gente já vive aqui no Brasil, né? Porque é um mercado regulado. Sim, total. E Mariana, é muito legal isso. E, bom, eu acho que você está trabalhando com Voodoo Law porque você gosta, né? E o que te fez brilhar o olho assim na área? Porque não é uma área que assim não tem na faculdade. Eu espero, não vou aqui me especializar em Food Law, como você mesmo disse, tem os cursos de especialização e pós-graduação aí. O que te fez brilhar o olho? Mas é um nicho, vamos lá, food law é algo, a gente criou essa nomenclatura, eu criei não, né? É algo Sim, que sim. vem desde os anos 70, 80, com muita força nos anos 90, com o movimento da globalização. Mas se eu pudesse resumir, o Brasil é um país que vive do agro. E Uhum, todos os países vão precisar de alimentos, porque é algo inevitável, né? Então, existem mecanismos de regulamentação disso, porque você precisa garantir que os produtos sejam adequados, que eles uhum, sejam isentos de risco, e você tem todos os arranjos. Então, é algo que faz muito sentido para mim, olhando, é algo que é palatável, você uhum. consegue enxergar. Porque quando você está lidando com infraestrutura, tudo bem, a gente vê no final do dia as obras. Sim. Mas eu acho que o food law está muito mais próximo, porque todo dia nós estamos adquirindo alimentos, colocando alimentos na mesa. E poder entender como funciona essa cadeia, para mim, é algo muito interessante. Então, eu peguei o hábito de ler rotulagem de alimento, hábito de ler rotulagem também de medicamentos, é algo que acaba aguçando, não é o normal das pessoas, mas é interessante. Então, a gente analisa toda a cadeia, Uhum, desde a produção, então, desde do produtor, da semente que vai ser plantada, aquela commodity, os contratos, as uhum, regras de fertilizantes que vão ser utilizados. Depois você tem uma divisão do que é mapa, do que é Anvisa, porque os Estados Unidos também têm isso. O que é uhum. agricultura e o que é processado vai para a indústria, e aí a gente tem essa pequena distinção. Muitas vezes existe uma confusão até sobre o que é mapa, o que é Anvisa, mas a Anvisa, no caso do Brasil, vai regulamentar as normas de rotulagem, questão do que precisa de registro, regulamentos técnicos sobre os procedimentos e o que são os alimentos. Então, por exemplo, aqui só também já me adiantando, que Claro. recentemente a gente teve a lei de chocolate, Uhum, saiu aí na mídia, que foi por lei. Mas na grande maioria dos casos, nós temos resoluções. O caso do chocolate foi bem peculiar, porque foi pelo Congresso Nacional, um processo uhum. legislativo, que trouxe a regra do que é o chocolate, não sabor chocolate, que é justamente isso, garantir que os consumidores estão tendo acesso a um produto com requisitos mínimos de qualidade. E é isso que as agências, no caso a Anvisa, faz. Ela cria, né, regulamentos de qualidade dos produtos, questões de rotulagem, enfim. Então, toda essa cadeia é muito regulada. Você não pode colocar simplesmente o que você quer, se é um novo produto, né? Então, tem essa análise aí que vai não só regulatória, mas também de tecnologia e desenvolvimento e o próprio consumidor. Entendi. E Mariana, aproveitando, né, você já contou um pouquinho aí, mas se puder explicar agora, mais conceitualizando ainda, o que é o Food Law
e por que essa parte ficou tão estratégica para as empresas do setor? Bom, o Food Law é um ramo jurídico, então ele vai reunir aí as normas que vão entrar na cadeia, em geral, na cadeia de produção, então desde a produção no campo até a indústria, a cadeia logística, a ponta do varejo, dos supermercados, do próprio consumo, então toda essa cadeia, né, tem os elos de produção, e tudo isso entra dentro da Food Law. É um termo muito mais do que a mera conformidade regulatória. Então, é toda a cadeia, tem a conformidade regulatória, mas existem as nuances de fiscalização, de regras de consumo e padronização para os consumidores. E por que ela é relevante, né? Principalmente no Brasil, nós somos um país aí do agro. Então, isso se torna muito relevante porque o Brasil também exporta, o Brasil tem um grande mercado consumidor, né? Então, food law é essencial porque, no fim do dia, todas as pessoas precisam se alimentar em alguma medida. E por isso é um ramo do nosso dia a dia, né? Algo que todas as pessoas, no final do dia, estão consumindo. Mariana, eu queria saber quais são os principais riscos jurídicos enfrentados por empresas que atuam na cadeia de alimentos aí. Bom, a gente pode pensar nos riscos de vigilância sanitária, que talvez sejam aqueles, né, que são bastante inerentes, intuitivos, mas eles são muito complexos, porque a gente não está falando só da segurança dos alimentos, a gente fala também de questões regulatórias, reputacionais, né, recentemente a gente viu, não é um caso, né, na parte de food law, mas envolvendo aí uma marca de detergentes, e isso mostra como a reputação de uma empresa pode ser afetada. Então, a gente tem os riscos, né, de reputacionais, até ambientais, a questão de boas práticas de fornecimento. Aqui fazendo o adendo, tem uma marca de chocolate que surgiu de um apresentador neerlandês, salvo engano, e ele percebeu que todas as marcas de chocolate, todos os chocolates do mercado, em alguma medida, estavam relacionados às práticas de escravidão em países africanos. E aí ele fez um documentário e ele percebeu que, ainda que as empresas estivessem muito preocupadas, né, com a produção em si, a origem do cacau vinha de uma forma bastante controversa. E aí ele resolveu criar a marca dele, e até a barra de chocolate dele é famosa porque ela é desigual, porque a ideia do claim é que a cadeia de chocolate, alguns, né, acabam, a ponta é muito desigual. Então, tem a ver também aí com toda a cadeia de produção, percepção dos consumidores. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, né, com o que elas consomem, com as boas práticas, obviamente, e também com a qualidade dos alimentos. Hoje a gente vive aí uma era da informação, que tem muita informação, pode ser até um problema, porque às vezes a informação é abundante e não é correta, né? Existem, infelizmente, também pessoas que acabam desvirtuando algumas informações, mas é fato que hoje os consumidores estão mais atentos para aquilo que eles consomem, né? As pessoas procuram alimentos mais saudáveis ou com algum claim aí benéfico, né, para a saúde. Então, acho que esses riscos são muito importantes. E, de novo, questão de publicidade, responsabilidade civil, questões de consumo, mas, para além da conformidade regulatória, todos esses aspectos que acabam refletindo aí o produto e a cadeia. Muito legal, Mariana. E Mariana, você já contou um pouquinho, mas se você pudesse contar um pouco mais do papel do advogado especializado em food law no dia a dia das empresas, ia ser bem bacana. Como eu falei no início, cada vez mais as áreas estão ficando mais específicas, as pessoas, acho que não só no direito, né, como em geral, existem, com as diversas complexidades, a gente tem uma demanda por generalistas, porque no final do dia você tem que entender de assuntos macro, o direito é uno, mas exige um conhecimento muito específico de cada área. E aí o que entra um advogado especializado, né, em food law? É alguém que vai entender
como o produto é regulado, como que é a mente dos agentes reguladores, qual é a mente da indústria, porque em alguma medida nós estamos muito próximos, né, aos fornecedores, aos produtores, então a gente consegue fazer essa tradução do que se idealiza e de como colocar isso no mercado, pensando em todas as regras, e assegurar que os produtos vão ser adequados, e adequados aqui atendendo aos parâmetros mínimos regulatórios, porque, de novo, se nós estamos falando de um insumo, no caso os alimentos, que são que refletem na saúde das pessoas, porque se você tem um alimento fora do padrão, isso pode se tornar um problema sanitário, a gente tem algo regulado, né? A ideia da premissa da liberdade econômica não é tão livre assim. Então, você tem alguns requisitos que precisam ser observados, e claro, você pode produzir, criar, né, os seus produtos, mas tem que seguir aquele mínimo e entender como funciona a necessidade de licenças, a necessidade de vistoria, a necessidade de regulamentação por um órgão por outro, e toda a parte também do pós-venda, de como você vai fornecer, questão de validade, enfim, novos ingredientes. Toda essa parte aí, um advogado especializado na área vai saber endereçar e entender e trazer os riscos para o cliente, porque muitas vezes não é fácil, tá? Muitas vezes a gente tem demandas e trazer, olha, se aplica isso, você pode seguir dessa forma, daquela forma e direcionar minimamente o negócio para uma forma segura para o cliente. Muito legal, Mariana. E Mariana, para concluir, eu queria saber como que é a inovação. E a gente pode pensar em novos ingredientes, alimentos funcionais, plant-based ou cultivados em laboratórios, tem desafiado a Foodlore. Os novos ingredientes, as tecnologias, elas vêm com uma velocidade muito maior do que o direito e até das pessoas. Então, a gente tem até entraves bioéticos, por exemplo. E a sociedade acaba evoluindo de uma forma mais rápida até que as regulações. Então, o que é muito importante? A gente prever, entender quais são esses novos alimentos, quais são as implicações. A gente fala desde carne em laboratório, quais são os riscos, porque, de novo, ainda que a gente pense, é só uma carne feita em laboratório, não vai ter a questão do gado, mas existe em alguma medida algum risco? Essa produção, como que vai se dar o controle da qualidade disso? Porque a gente precisa garantir que o alimento, no final do dia, ele não vai trazer riscos à população. Então, é algo muito desafiador. As agências vêm fazendo bastante consulta pública para entender, direcionar, e quando elas não têm ainda um entendimento sobre uma regra específica, um regulamento que vai delimitar o que pode, o que não pode para determinado alimento, até porque muitas vezes o alimento é muito novo, a gente tem que trazer estudos aí de segurança, de rastreabilidade, que eu acho que isso é essencial, para você poder garantir aí para o consumidor final que os riscos são baixos, né, que não tem um risco aí no consumo. Então, isso vem fomentando muito a cadeia de inovação e desenvolvimento de produtos. É algo bem interessante. Sensacional, Mariana. Mariana, eu queria agradecer aí a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser conversar com você e aprender mais sobre o tema. Claro, vai ser um prazer. Bom, primeiramente, se alguém tiver interesse, a gente tem esse curso de extensão na PUC São Paulo, Food Law. Tem o meu contato no LinkedIn, eu tô com Mariana Queiroz Ferreira mesmo, e eu sou bastante ativa, né, no LinkedIn. O WhatsApp, que é o DDD 12 99757 1019, e o próprio Instagram do escritório, que é Queiroz Ferreira, consultoria.jur. E se jogar aí Mariana Queiroz Ferreira também consegue me encontrar, provavelmente, pelas publicações nas obras. Perfeito, Mariana, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico.
Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.